a esses preceitos. No caso aqui em questão, senhores julgadores, nós estamos diante de uma ocorrência que aconteceu no âmbito do Colégio Militar, por um oficial, portanto, de alta patente, né, um tenente-coronel, em que ele violou o comando proibitivo do artigo 241, a linha B do nosso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ao armazenar material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Diríamos aqui, com toda certeza, senhores ministros, que o próprio fato de estar, durante a atividade profissional, utilizando-se de equipamento da própria unidade, do próprio colégio, para poder fazer estas garimpagens, essas sondagens que são absolutamente indecorosas sobre todos os aspectos, porque já seria algo bastante reprovável o fato de se estar buscando material pornográfico durante o exercício da sua atividade castrense, dentro das hostes militares, infectando todos os equipamentos, infectando, portanto, a rede de informática, a rede de TI daquela unidade, conforme ficou provado nos autos e foi aqui por diversas vezes destacado. Mas destacado nos autos. Mas, mais do que isso, nós estamos vendo que se trata ainda de pedopornografia, portanto, uma garimpagem, uma sondagem para verificar práticas sexuais envolvendo crianças. Nós vivemos num mundo verdadeiramente insano e preocupante, onde nós não podemos, de fato, tolerar, admitir tais comportamentos, né, de nenhum cidadão. Na verdade, nenhum cidadão que se deixe levar por essas práticas não pode ser olhado com desinteresse, tem que ser analisado na sua reprovabilidade de comportamento, mas de um militar propriamente falando, forjado nestes princípios e valores éticos que a todos regem, tanto integrantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, a todos regem. Este estatuto é, de fato, uma norma, um parâmetro deontológico totalmente inescapável ao comportamento daqueles que exercem verdadeiramente esse sacerdócio que é a profissão militar. E, portanto, tem que ter esta postura ética, esta postura moral permanentemente vigiada, no sentido de se conter, no sentido de se vigiar e não se enveredar por práticas tão reprováveis. Há aqui, inclusive, menção do representado de que foi acidentalmente que ele estava fazendo uma busca por pornografia e não propriamente falando por sites de pornografia infantil ou buscando envolvimento de crianças submetidas a essas práticas, mas, enfim, teria sido acidentalmente, assim como que não teria agido com dolo. Mas isso tudo ficou desmontado pelo conjunto probante e, embora aqui nesta fase não se encontre espaço para se revolver a matéria probante, fática, né, já que isso já foi bastante avaliado na primeira instância, durante o julgamento, né, e depois como corte revisora, mas o que nós observamos aqui é que estes arquivos armazenados pelo oficial em equipamento da própria unidade, eles, ministro Coelho, possuíam nomes bem claros, ou seja, foram facilmente associados à pornografia infantil. Tudo estava muito aclarado, né? E, da mesma forma, também se verificou que ele tinha até o cuidado de fazer esses arquivos, né? Ou seja, a própria perícia, né, ela constatou a existência de diversos arquivos que continham fotografias de meninas e meninos nus em posições eróticas, além de vídeos explícitos envolvendo crianças. Tinha até uma pasta que estava intitulada como Top Secret,
a dizer, portanto, que o representado ele tinha uma seletividade ao criar esta pasta, Top Secret, onde haviam 33 vídeos envolvendo menores e um deles era nomeado como PTHC, Compilation of Child Porno Movies. Ou seja, são situações que certamente não passaram desapercebidos e não se pode, portanto, aduzir que houve aí uma atuação acidental e que, portanto, o representado não tinha o interesse de compilar, de arquivar, de guardar esses arquivos, evidentemente de caráter criminoso. Também chama a atenção, e aqui eu queria deixar assente, o que os eminentes desembargadores do Tribunal Regional Federal da região destacou quando, sobre a autoria, disseram, abre aspas, não há dúvida quanto à autoria, pois, abre aspas, pois o material foi apreendido na sala do acusado no Colégio Militar, a qual somente ele possuía acesso, conforme reconhecido pelas testemunhas ouvidas em juízo e admitido pelo próprio réu em seu interrogatório judicial. Ademais, a testemunha Rodrigo Borges de Almeida, responsável pelo setor de informática do colégio, atestou que o fluxo de downloads identificados que deu origem à investigação partiu do computador de Luiz Eduardo, único que detinha a senha do equipamento. Logo, a autoria se mostra inconteste. Da mesma forma, sinalizou o acórdão quanto ao réu. Quanto ao dolo, abre aspas, o réu, em seu interrogatório, afirmou que buscava apenas pornografia envolvendo adultos e apenas por acidente acabava se deparando com pornografia infantil. Ocorre, segundo os desembargadores, que o próprio réu admitiu que realizava uma triagem nos arquivos recebidos, mantendo apenas aqueles de seu interesse. Esse top secrets, inclusive, foram encontrados centenas de vídeos e imagens de conteúdo pedopornográfico em diversos diretórios em poder do réu. Ao contrário do que sustentou, os arquivos não foram detectados apenas no notebook ou no HD externo conectado a ele, mas foram encontrados também em pendrives, o que significa dizer que o réu, após uma prévia análise desses arquivos e de tomar conhecimento de seu conteúdo, ainda assim os selecionou e guardou, restando evidenciado o dolo de armazenar digitalmente cena de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Portanto, senhores julgadores, a alegação de ausência do dolo é inteiramente improcedente. No que diz respeito ao mérito, já estou caminhando para o final, senhor presidente. No que diz respeito ao mérito, nós imaginamos que a representação deverá sustentar que, com sua defesa escrita, que o erro ou um fato isolado não compromete sua trajetória profissional e não teria repercutido na integridade física de outras pessoas e não teria maculado a imagem da força. Também há de apontar que não exercia a função de professor no Colégio Militar do Rio de Janeiro, mas de integrante da administração designado para responder pela chefia da seção de educação física. O que nós queremos ressaltar aqui é que pouco importa isso. Na verdade, mesmo que ele exercesse apenas a função administrativa, ele não estava autorizado a manejar os equipamentos do Colégio Militar, a adentrar estes sites, a fazer esses armazenamentos, comprometendo a rede interna e, certamente, contribuindo para a proliferação destas práticas que, infelizmente, são práticas que assustam a todos que são chefes de famílias, que são pais, né, e que desejam um destino melhor para os seus filhos. Quanto a este último destaque, queria dizer que a referência ao cargo de professor é extraída do próprio acordo no TRF da 2ª Região, quando cita a violação das instruções gerais para os professores militares, IG 6002, para aplicação da agravante de violação a dever inerente ao cargo ocupado. O certo é, senhores julgadores, que a maior culpabilidade, segundo o Tribunal Regional Federal, reside na prática do crime nas dependências do Colégio Militar, valendo-se o réu das facilidades que o cargo de chefe do setor de educação física lhe proporcionava. O réu, ciente de que era o único com acesso à sala e aos equipamentos eletrônicos de pesquisa, utilizou-se, adquiria a pornografia infantil na internet em ambiente de trabalho.
segundo o acordo, o acesso à rede mundial de computadores do Colégio Militar ficou comprometido em função do excessivo tráfego de dados gerados pelos downloads efetuados pelo réu. O chefe do setor de informática, em juízo, confirmou que foi reportada uma lentidão excessiva no sistema do colégio, foi encontrada uma quantidade anormal de vírus no sistema concentrado na máquina do acusado e houve, inclusive, paralisação do sistema administrativo em função da conduta do réu. Portanto, ele deveria estar se dedicando a seus afazeres enquanto militar, mas não só baixou o conteúdo pornográfico, mas fez uma seleção, comprometeu a segurança da OM de ensino, haja vista a detecção desses inúmeros vírus. Somados à própria prática delitiva, tais circunstâncias reforçam, assim, a flagrante violação pelo militar, entre outros preceitos da dignidade, da probidade no exercício de suas funções, do dever de cumprimento das leis, do preparo moral, da discrição em suas atitudes, do cumprimento de seus deveres de cidadão e do dever de proceder de maneira ilibada na vida pública e particular, todos já mencionados, constantes do artigo 28 do Estatuto dos Militares. Sendo inegável, por fim, que a conduta criminosa representa um estímulo à exploração sexual de menores através da produção de material pornográfico ou a difusão, nas palavras do Ministério Público Federal, ao apresentar seu parecer à época no processo criminal. Assim, senhores julgadores, dentro do nosso prazo estipulado, pugna-se, neste momento, pelo afastamento da preliminar, pelo acolhimento da representação, para declarar-se o tenente-coronel do Exército Luiz Eduardo Dionísio da Fonseca indigno e, em consequência, decretar a perda de seu posto e de sua patente.